Fala, filhados, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o romance, né? O romance regionalista, o intimista, o urbano social, o político, o romance memorialista e o autobiográfico, os romances experimentais e metalinguísticos, o conto e a crônica, e os autores que destacaram nesses dois gêneros, nos contos e nas crônicas. Bora lá? O romance ora segue as linhas tradicionais, aprofundando-se e enriquecendo-as com novos temas, ora inova, criando novas nuances de prosa. Há diversos tipos de romance. Temos o romance regionalista, seguindo o caminho tradicional iniciado desde o romantismo. Uma safra de bons escritores continua a retratar o homem no ambiente das zonas rurais, com seus problemas geográficos e sociais. Exemplo, Mauro Palmério, Vila dos Confins, Chapadão do Bugre, José Cândido de Carvalho, Coronel Lobisomem, Bernardo Ellis, O Tronco, Herberto Salles, Além dos Maribus, Antônio Calado com Quarup, entre outros. Temos o romance intimista na mesma linha de sondagem interior, de indagação dos problemas humanos, iniciadas por Clarice Lispector. Vários autores exploram o interior de personagens angustiadas, desnudando seus traumas, problemas psicológicos, religiosos, morais e metafísicos. Exemplos são Lígia Fagundes Telas, A Ciranda de Pedra, As Meninas, Altran Dourado, Ópera dos Mortos, O Risco no Bordado, Osman Lins, O Fiel e a Pedra, Lia Luft, Reunião de Família, Aníbal Machado, João Ternura, Fernando Sabino, Encontro Marcado, Josué Montelo, Os Degraus do Paraíso, Chico Buarque, O Estorvo. Romance urbano e social, documenta os grandes centros urbanos com seus problemas específicos, a burguesia e o proletariado em constante luta pela ascensão social, a luta de classe, a violência urbana, a solidão, a angústia, a marginalização. Exemplos são José Condé, Um Ramo para Luísa, Carlos Heitor Coni, O Ventre, Antônio Olavo Pereira, Marco Oré, Marcos Reis, Luiz Vilela, Ricardo Damos, Dalton Trevisan e Rubem Fonseca, que faleceu essa semana. O romance político. A censura calou durante um tempo as vozes dos meios de comunicação de massa, fazendo com que o romance passasse a suprir essa lacuna, registrando o dia a dia da história, fazendo surgir novas modalidades de prosa. Temos a paródia histórica, exemplo Marte Souza, Galvez, O Imperador do Acre, Ariano Suassuna, A Pedra do Reino, João Ubaldo Ribeiro com o Sargento Getúlio. Nós temos o romance reportagem com o emprego de linguagem jornalística em enredos com relatos de torturas como veículos de denúncia e protesto contra a opressão. Exemplos são Inácio de Loyola Brandão com Zero, Não Verás País Nenhum, Antônio Calado com Quarup, Reflexões do Baile, Roberto Drummond com Sangue de Coca-Cola e Rubem Fonseca com Carlos Morel. O romance policial com aspectos urbanos e políticos aparece na ficção de Marcelo Rubens Paiva, A Bala na Agulha, de Rubem Fonseca. Este último, considerado o melhor nesse gênero, escreveu A Grande Arte, Buffo e Spallanzani, Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, entre outros. Tem um romance histórico que consegue fundir narrativa policial, fatos políticos e abordagem histórica. Tem grandes representantes na obra, como a obra Agosto, de Rubem Fonseca, que retrata os acontecimentos políticos que levaram Getúlio Vargas ao suicídio. Boca do Inferno, de Ana Miranda, que retrata a Bahia do século XVII, os envolvimentos políticos e amorosos de Gregório de Matos. Fernando Moraes, seguindo esta linha, escreve Olga, a história da esposa de Luiz Carlos Prestes, entregue aos alemães nazistas pelo governo de Getúlio. No realismo fantástico e no surrealismo, alguns escritores constroem metáforas que representam a situação do Brasil utilizando situações absurdas e assustadoras. Temos o Murilo Rubião, é o pioneiro, com o pirotécnico Zacarias, o ex-mágico. Tem o JJ Veiga, Sombra de Reis Barbudos, A Hora dos Ruminantes. Tem o Moacir Scliar, A Balada do Falso Messias e o Carnaval dos Animais. E o Érico Veríssimo, com Incidente em Antares. Temos o romance memorialista e o autobiográfico. Essa tendência surge na ficção brasileira na década de 80, misturando autobiografia, relatos de viagens memoriais e reflexões de intelectuais que viveram no exílio ou foram testemunhas das atrocidades cometidas pelo regime militar. Temos o Pedro Nava com O Baú de Ossos, Érico Veríssimo, Sol de Clarineta 1 e 2, o Fernando Gabeira com O Que É Isso, Companheiro, e O Crepúsculo do Macho, o Marcelo Rubens Paiva com Feliz Ano Velho. Temos os romances experimentais e metalinguísticos, desenvolvem novas técnicas de narrativa e trabalho linguístico e que apresentam a estrutura fragmentar, como Osmar Lins com A Valovara, o Inácio de Loyola Brandão com Zero, o Ivan Ângelo com A Festa, Antônio Calado com Reflexos do Baile. Temos o conto e a crônica. A partir dos anos 70 houve uma verdadeira explosão editorial do conto e da crônica, por serem narrativas curtas, condensadas e atenderem a necessidade de rapidez do mundo moderno. Novas dimensões foram introduzidas no contato tradicional, subversão da sequência narrativa, interiorização do relato, colagem de flashes e imagens, fusão entre poesia e prosa, evocação de estados emocionais,
A crônica, texto ligeiro de interpretação imediata, com flagrantes do cotidiano, também passou a agradar o leitor, tornando-se popular. Autores que se destacam nesses dois gêneros, temos a Lígia Fagundes de Telles, Osmar Lins, Murilo Rubião, Altran Dourado, nos contos, né? Homero Homem, Márcio Cliot, Lara Rezende, Dalton Trevisan, JJ Veiga, Nelda Pinhon, Rubem Fonseca, João Antônio, Domingos Pelegrini Júnior, Ricardo Ramos, Maria Colassante, Luiz Vilela, Marcelo Rubens Paiva, Ivan Ângelo e Hilda List. Na crônica nós temos Rubem Braga, Vinícius de Moraes, Paulo Mendes Campos, Raquel de Queiroz, Carlos Gilmão de Andrade, Fernando Sabino, Álvaro Moreira, Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, né? Lourenço de Aféria, Luiz Fernando Veríssimo e João Ubaldo Ribeiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.